Amém. Deus abençoe o Ministério de Louvor. Quarta-feira é um dia difícil para muitas pessoas devido ao trabalho, faculdade. Eu louvo a Deus pela vida do Ministério de Louvor, sempre nos ajudando nesse tempo. Nós vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus nessa noite, mas antes eu gostaria de conhecer algum visitante conosco, de alguma outra igreja, de algum outro local. Meu amigo lá atrás, Deus abençoe você. Centenário, não é isso? Manda um abraço para o povo lá. Pessoal do acolhimento aí, abraça aí o nosso irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. O que vamos dizer? E sempre é muito bom ter você aqui. Deus abençoe. Você que está pela internet, você pode nos visitar, Rua Alfredo Becker, número 3, próxima estação de trem, Gramacho, Duque de Caxias. Estamos aqui ministrando domingo pela manhã, EBD 9, culto às 10 e também às 18h30 da noite de domingo. Você é bem-vindo a esse lugar. Irmãos, eu preciso fazer alguns avisos rápidos aqui. Primeiro, quem tem frequentado a nossa igreja e ainda não passou pelas águas, precisa procurar o pastor. Estamos agendando já o próximo batismo, fizemos batismo agora há pouco, mas temos já um outro grupo para final do ano, provavelmente em novembro, nós vamos estar passando um grupo pelas águas. Se você deseja, procure o pastor, deixe o seu nome, vamos nos reunir para conversar um pouco sobre Deus, tirar algumas dúvidas e vamos então passar pelas águas ainda esse ano. Se você tem frequentado e ainda não se filiou à Segunda do Gramacho, tem visitado, se sente membro, mas ainda não oficializou, você precisa fazer isso. Algumas pessoas têm frequentado tanto a igreja, participado e já se dizem, por aí, eu sou membro da Segunda. Legal, eu fico feliz com isso, mas nós precisamos oficializar. A igreja tem os seus questões burocráticas também, de eleição, de votação, e nós precisamos saber qual o quórum de membros oficialmente que nós temos, para poder então resolver alguns assuntos importantes, administrativos. Então, seja bem-vindo, participe. Eu acredito que alguns estão acompanhando pela internet também, e você precisa conversar com o pastor para oficializar essa questão. Outra informação é sobre o sábado agora. Nós teremos um encontro, irmãos, de adoração e intercessão. Vai ser o dia todo, é como se fosse uma vigília, mas em vez de ser da noite, vai ser uma vigília durante o dia. Então você pode estar aqui de 8 da manhã às 8 da noite, pode estar aqui manhã ou tarde ou noite, aí fica a seu critério. Nós teremos 3 pastores passando, ministrando ao nosso coração. Pastor Felipe, a partir das 9 da manhã até meio-dia. Pastor Isael vai estar aqui conosco, a partir das 14 horas e o Glaube a partir das 18. Então, haverá ministração, adoração, louvor e oração. Nós precisamos estar juntos nesse tempo de orarmos. Então, tem gente que trabalha pela manhã, só chega de tarde, tem gente que trabalha de tarde, só está em casa pela manhã. Então, você pode vir uma dessas opções. Teremos aqui cantina funcionando, vai ter aqui do lado aqui o local para almoçar, se você desejar. E se você quiser ficar o dia todo nessa vigília, você vai ser bem-vindo. Então nós estamos aí já organizando as participações, direção, louvor, adoração, e vai ser um tempo de adoração e intercessão. Venha conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então esses são os meus avisos. Domingo nós teremos uma nova série começando. Terminamos agora A Minha Graça Te Basta, baseado em 2 Coríntios. Nós vamos começar uma nova série no próximo domingo. É um tempo de aprender a Bíblia, as Escrituras de forma constante. Cada pregação é um capítulo, cada mês é um livro, e nós vamos caminhar nesse sentido de buscarmos assim a presença de Deus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Obrigado, Carlos, pela ajuda. Atos capítulo 2, versículo 41. Ao versículo 47. Enquanto você abre, quero motivar também você a divulgar o ministério infantil da nossa igreja. Irmãos, nós construímos 3 salas, o ministério está abençoador, muito bonito, muito organizado, mas você precisa ser um missionário para trazer crianças para cá, tá bom? Então, de 3 a 11 anos de idade, nós temos ali 3 salas temáticas para trabalhar, tanto pela manhã como à noite. Domingo passado nós tivemos 100 crianças aqui na igreja, mais ou menos mais de 50 pela manhã e 40 e poucas à noite. Então, durante o domingo, tivemos 100 crianças sendo evangelizadas, trabalhadas, orientadas,
pela palavra de Deus. As mães chegam, deixam as crianças lá, só depois que desce é que pega a criança e vai para casa. Então ela fica 2 horas, na verdade, num trabalho de evangelização. É um trabalho mais apurado, que precisa do envolvimento de muita gente. Então, se você também sentiu no coração, eu quero ajudar, você é bem-vindo ao Ministério Infantil. Mas divulgue isso e vamos trazer as crianças para a casa de Deus. Atos capítulo 2. Os que encontraram, digam amém. Versículo 41 a 47, diz assim a palavra de Deus. E os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. E havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. E os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partilhar o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Eu quero falar do Evangelho e quero conversar com você sobre o Evangelho da comunhão. Quando nós observamos esse texto, ele é desafiador, porque a igreja está crescendo, a igreja está sendo impactada pelo poder do Espírito Santo, mas ela não tinha nenhuma estrutura preparada para receber a multidão que estava se convertendo, que estava desejoso de conhecer o Evangelho de Jesus. Pense comigo, numa pregação, num clamor da mensagem, diz o texto, que houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Imagine você uma estrutura sendo desenvolvida sem local certo, sem uma liderança formada, sem um conhecimento de escrituras completa, mas o Evangelho começa a se expandir, ele começa a alcançar as pessoas. E agora o que fazer? Diz o texto aqui, que 3.000 pessoas foram acrescentadas à visão do Evangelho. Mas esse Evangelho que está surgindo na igreja primitiva, ele não tem uma estrutura formada. Não há templos, não há liderança, não há uma estrutura denominacional. Mas mesmo assim, nós observamos que essa comunhão entre eles era uma forma de apacentar, de um cuidar do outro. Porque quando nós observamos esse texto e nós paramos um pouquinho para entender cada palavra, esse movimento dessa igreja que começa a surgir, ela não está preocupada com a beleza do templo, com o horário do culto, com a liturgia da música que vai cantar. Ela não está preocupada com isso, não há isso, não há essa estrutura formada. O que nós observamos é que havia um prazer em estar junto com o outro, porque não era apenas nos locais do templo, naquele momento eram as sinagogas, que se discutia a lei, mas também dentro de casa. E dentro de casa, irmãos, é a nossa intimidade, não é verdade? Casa é intimidade, casa é a minha casa, a sua casa. Eu acredito que é o seu ambiente de segurança, é o ambiente onde você cria seus filhos, um ambiente de amor, um ambiente de prazer, um ambiente de alegria, porque é a sua casa. Quando você abre a sua casa para levar pessoas para lá, com certeza você vai levar pessoas de quê? De sua intimidade. Pessoas que você ama, pessoas que você tem consideração. Então, quando eu olho esse texto, eu vejo uma igreja que ela não está preocupada com a instituição, ela está preocupada com a comunhão, com olho no olho, ombro a ombro, de caminhar junto, de abraçar. E isso é tão maravilhoso, porque a gente vai caminhando no texto e vai dizer que havia 4 características importantíssimas nessa igreja, e nós precisamos nos espelhar hoje, como igreja, Segunda de Gramacho, nesse texto. E se por um acaso não está acontecendo isso, nós precisamos começar a olhar as Escrituras e tentar buscar uma igreja que seja o espelho da igreja primitiva.
A começar nesses 4 pontos que ele apresenta o texto, diz o seguinte: e todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Uma igreja que quer crescer, uma igreja que quer ser um instrumento de Deus nesse tempo, ela precisa se debruçar sobre as Escrituras. O amor ao estudo da palavra tem que surgir no nosso coração para sermos igreja. E não é só a liturgia do culto, vir ao culto. Cada cristão, cada membro, cada irmão precisa ter o prazer de estar sobre a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer as Escrituras, fazer aquelas perguntas difíceis. O que quer dizer isso que eu não estou entendendo? E a gente leva isso às vezes para o professor da escola dominical, leva para o pastor, ou às vezes para o irmão que está perto de nós. Sabe por quê? Porque nós queremos aprender a Bíblia. Porque a forma de conhecermos a Deus é pelas Escrituras. Então, quando eu olho essa igreja, eu vejo que essa igreja, ela está com coração para o ensino dos apóstolos. Eles estão preocupados em aprender verdadeiramente sobre Deus. Eles não querem só ouvir falar, não querem só essa teoria. Não, eu quero conhecer, eu quero descobrir, eu quero me debruçar sobre a lei. Então é uma característica que nós precisamos, amados irmãos, buscarmos como Segunda Igreja Batista em Gramacho, como uma igreja batista, como uma igreja de fé, debruçarmos sobre a lei, a palavra de Deus. Nós somos influenciados todo o tempo, e nossas crianças também, por ideologias, pela televisão, pelo desenho animado. Os nossos embaixadores são influenciados, as nossas mensageiras são influenciadas, os nossos idosos, os casais da igreja, os líderes da igreja. Nós somos influenciados agora então com o YouTube e o celular, todo tipo de ensino, todo tipo de discurso. E às vezes nós olhamos o personagem e achamos que é uma autoridade e absorvemos aquilo sem nenhum questionamento. E o que mais temos hoje me preocupa, é a ovelha sendo pastoreado por 10, 15, 20 pastores. Eu falo para as minhas ovelhas que elas têm um pastor, mas a televisão, a internet, o celular acaba sendo pastoreada lá no trabalho por alguém. E aí a gente se debruça por um monte de problema, porque há todo tipo de pregação, há todo tipo de ensino, confunde a cabeça da juventude, dos irmãos da igreja, e às vezes há famílias vivendo crises e confusões por falta de um conhecimento simples da palavra, porque estão buscando em outros campos. Mas eu não quero entrar diretamente sobre isso, eu estou apenas apontando uma característica para a gente poder pensar. Essa igreja que está surgindo de comunhão, ela tem um coração ao ensino dos apóstolos. Segunda característica, ela tem a comunhão. Essa igreja gosta de estar junto. E às vezes o pessoal fala, né? Pô, o pastor gosta de fazer sempre uma muvuca, né? Vamos lá, faz um almoço, faz uma pipoca, chama fulano para comer, vamos lá, gente, vamos fazer aqui um bolo. Às vezes as pessoas pensam, isso aí é gasto. Não, irmão, isso é investimento. É investimento na comunhão minha do irmão. Sabe por quê? A gente chega no culto correndo, olhando o relógio, está atrasado 5 minutos. Aí antes do culto acabar, o pastor não consegue nem mais apertar a mão dos irmãos ali na porta, que meia dúzia já partiu. Porque eu não sei. Mas parece uma corrida. Às vezes eu tenho que sair daqui, calma aí, para poder chegar na porta, para poder alcançar aquele irmão que eu não falei com ele e dizer, meu irmão, boa noite, a paz do Senhor Jesus. É um desespero, já entrego o microfone. Entrego o microfone aqui, calma aí, aí já vem irmão querendo me parar no meio do corredor. Não, daqui a pouco falo contigo para chegar lá e tentar pegar aquele irmão para falar, meu irmão, muito, Deus te abençoe, você tem uma semana. As pessoas estão correndo, as pessoas estão com pressa, as pessoas estão ansiosas. Sentar no culto hoje e assistir é difícil para muita gente. Então o que eu trago para os irmãos, dentro desse texto, um espelho para a nossa igreja é a comunhão. Estarmos juntos, o homem de honra faz, né, reunião, no finalzinho tem sempre lá uma batata, um peixe frito, né, tem uma sardinha, tem um caldo. Sabe o que é isso? Isso é comunhão. Ali a gente conversa um com o outro fala, estou passando problema, o outro não está, e a gente vai curtindo essa vida de igreja juntos.
Porque a igreja não é só assistir culto e ir embora para casa, é a gente viver junto. Então essa característica, irmão, nós temos que ter mais calma quando chegar no culto, coração mais leve, sem correria, sem pressa. Né? O pessoal chega no shopping, não chega assim, então tá tão alvoroçado. Às vezes chega no shopping para ficar lá 1 a 2 horas. No culto todo mundo tem que ir embora correndo. Eu acho que essa característica aqui, debruçar sobre o ensino e a comunhão, é algo maravilhoso, que nós como igreja e você como crente precisa. E olha só o texto, partir do pão. É exatamente isso, não comes e bebes, a gente senta, irmão, vamos tomar um café. Eu falo para os irmãos aqui que não tem coisa melhor no gabinete do que chamar os irmãos para tomar um café. Aí o pessoal fala, nossa, eu não tomo café, não tem problema, tem água, a gente arruma um guaraná. Porque esse momento é um momento de descontração. É um momento, não é uma consulta de um médico que vai te dar um laudo médico e dizer, olha, todo mundo fica tenso. E também não é um consultório de um dentista, né? Quem tem pavor aqui de dentista aqui? Eu tenho pavor de dentista. Não tenho pavor do dentista, eu tenho pavor do que ele vai fazer comigo. Com o dentista eu não tenho. Aquele negócio, aquela maquininha, aquela injeção, aquilo ali é terrível. Mas graças a Deus a gente vai cuidando. Mas a gente, quando vai para conversar com o pastor, não vai como se fosse para uma clínica médica, fazer uma cirurgia, ou então abiturar um dente. O pessoal fala, ih, vai para o gabinete. Não, meu gabinete aqui é lugar de divertimento. A gente ri, a gente chora, a gente às vezes puxa a orelha, a gente recebe uma oração, mas é local de frequentar. Esse negócio de gabinete é coisa terrível. Aqui não, porque lá tem um cafezinho, lá tem um biscoito. Quando tem, né? Quando tem uma turma que vai lá, come tudo. Aí os diáconos não conseguem repor. E aí não dá tempo. Aí às vezes eu tenho gente para atender, olha, não tem mais nada. Então a gente tenta dar nosso jeito. Mas o que eu vejo aqui é que essa igreja, ela está debruçada sobre o ensino, ela está vivendo a comunhão e ela está partindo o pão junto. Nós estamos comendo junto. Nós estamos ali conversando. Isso é legal. Eu vi aqui os irmãos chegando mais cedo. Chegou, estava 2 ali conversando, tinha 2 aqui. É isso, igreja. Igreja é isso. É a gente ouvir o pastor e o pastor ouvir vocês, e a gente ouvir um ou outro, e a gente ir para casa pedindo a misericórdia de Deus para cuidar de nós. Porque isso é família, isso é igreja. Então essa igreja de Atos, ela está vivendo assim. Ela está vivendo o pão, ela está compartilhando o pão, não é só a ceia em si. Claro, o partir do pão da ceia é um símbolo importante para nós. Mas não é isso, é o bolo, é o salgadinho da cantina. Não tem terapia melhor do que você chegar na cantina, me dá um salgadinho, separa ali, tem assunto de tudo. Futebol, política, tem assunto de tudo que você imagina. E é um tempo que a gente passa junto. Então essa igreja é uma igreja contemplativa, é uma igreja em comunhão, é uma igreja que se relaciona. E isso nós precisamos pensar, você precisa pensar, viver mais a sua igreja. A gente vai partir, um dia a gente vai embora, né? Deus vai nos levar daqui, e o tempo que a gente está vivendo aqui, cada minuto é importante, nós somos uma família. E o quarto ponto é a oração. Irmãos, não tem caminho de uma igreja sem oração. Nós podemos fazer tudo, evento, programação, passeio, congresso, festa, almoço, jantar, mas a oração é que nos move. É o poder do Espírito Santo sobre a vida da igreja que nos faz estar aqui juntos. Todo mundo aqui tem defeito, todo mundo aqui é imperfeito, inclusive eu. Mas a graça de Deus nos dá a oportunidade de estarmos como irmãos. E quando alguém parte, faz falta para a gente. Quantos irmãos já partiram aqui na minha caminhada junto com vocês? Irmãos que às vezes eu olho, eu lembro na minha cabeça que ele estava aqui ano passado, não está mais. Quantos irmãos nós tivemos junto contando história, vivendo realidade, às vezes a gente esbarra com um ou outro aí. Pastor, lembra daquele congresso? Lembra daquele irmão? Lembro. Poxa, como ele faz falta. Faz falta. Porque nós precisamos viver isso. Não a correria de vir para o culto e ir embora para casa. Todos são importantes, todos têm o seu valor. Mas a oração é algo que move o coração da igreja. Podemos fazer tudo, se não tiver oração, nós não vamos alcançar as vitórias que Deus tem para nós. Então a primeira coisa que nós temos que fazer ao chegar no templo é entender que nós temos que ter um relacionamento horizontal, mas também vertical com Deus. Eu posso falar com todo mundo aqui, mas eu não posso deixar de falar com o principal, que é o dono da casa, é o dono da festa.
É o que nos traz aqui. Eu não posso perder essa característica. Então, olhando essa igreja, é uma igreja que está debruçada sobre o ensino, é uma igreja que vive em comunhão, é uma igreja que tem momentos de alimento, né? Parte o pão junto, estão sempre juntos, e é uma igreja que também vive a oração. E o mais interessante, irmãos, caminhando agora, só para a gente poder pensar um pouquinho, é que eles compartilhavam tudo isso nas suas casas. Porque naquele tempo não havia igreja, a não ser a sinagoga, que era uma forma também de estudar as leis da Torá. Mas era de casa em casa, era um momento íntimo. Nós precisamos voltar a essa realidade de abrir a nossa casa para os nossos irmãos. Não apenas para fazer culto. Culto, oração. Não, culto você faz aqui. Oração também você faz, lá também você pode orar. Mas abrir a nossa casa para receber os nossos irmãos, para compartilhar a oração, para compartilhar a palavra, de uma forma sem ter essa estrutura, sabe? Essa estrutura de liturgia de culto, um dirige, outro canta, outro prega, uma coisa fechada. Não. Sabe, meu irmão, eu queria você lá em casa, um dia marcado, um dia certo, e a gente junto, ler a palavra, orar junto, compartilhar, eu lembro do passado, é assim, né? Aí um levava um bolo, outro levava um biscoitinho, levava lá uma garrafa de café, aí sentava todo mundo na varanda, fazia uma roda de viola, alguns sabiam tocar violão, cantava corinhos antigos, corinho recente, ali fazia uma oração, debruçava sobre um texto e a gente ia embora. Eu ainda lembro isso da infância, quando 5 horas da tarde, quem botava cadeira na porta do portão de casa? Já fez isso, varão? Antigamente a gente fazia, hoje não pode, não, que passa alguém de moto, né? Pode levar nosso celular, levar nossa bolsa. Mas antigamente, eu lembro, minha avó, minha mãe, estava 5 horas, depois que arrumava a casa, arrumava tudo, esperava o chefe da casa chegar do trabalho, botava lá 2, 3 cadeirinhas lá e ficava lá na calçada, batendo aquele papo, conversando, ô fulana, e aí passava um, passava outro, vendo as modas. Hoje não dá para fazer isso, hoje tem que ficar do lado de dentro, trancado. Mas isso era a vida da igreja. Quando tinha obra, né? Antigamente tinha obra e vinha alguém com bolo, com café. Aqui, tal, até comentei isso domingo passado. A gente parava a obra toda hora, tinha irmã com bolo. Pô, irmã, para de trazer bolo que esses homens não vão trabalhar. Era bolo, daqui a pouco chegava mais um, chegava mais outro, e a coisa ia. Igreja, os irmãos lembravam, né? Tem obra na igreja, os irmãos vinham com o pastor, estou trazendo café, trazendo pão. Às vezes sem pedir, vinha com amor. Essa realidade, irmãos, é vida de igreja, é vida de comunhão. E quando nós olhamos para esse texto, como é bom isso. Eu tenho me sentido muito confortável na segunda, porque eu tenho visto isso acontecer em alguns momentos. Né? Reunião, às vezes, dos irmãos, do louvor, do coro, adorai, faz lá o lanchinho deles. As crianças fazem seus encontros. Temos aqui os homens de honra, né? 15 dias, fazendo sua reunião também com seus momentos. Isso é bom demais, isso é igreja. E nós precisamos. Parece que, domingo agora tem um almoço com o pessoal do louvor e da mídia. Cada um vai trazer aí um frango, vai trazer um arroz. Vão almoçar aqui depois do culto, hein? Batata, isso aí, farofa. Por eles mesmos, inventaram esse negócio aí, vão almoçar depois do culto. Legal, cada um vai trazer um negócio. Isso é igreja, nós precisamos estar sempre assim, juntos, caminhando. E no sábado temos a oração. A igreja junta, tem gente que vem vir de manhã, tem gente que vai vir à tarde, tem gente que vai vir à noite, tem gente que vai ficar o dia todo aqui, já falaram, não vou ficar o dia todo, é vigília, vou estar aqui junto com os irmãos. Então, irmãos, o que eu quero passar para os irmãos é que você precisa aproveitar isso, você precisa viver a sua igreja, voltar a amar a noiva de Cristo, voltar a restaurar esse amor que nós temos pela igreja, de ver a igreja crescer, de ver a igreja avançar, de trabalhar no reino enquanto a gente está aqui, que daqui a pouco a gente vai partir e nós não vamos estar mais. Então, eu gostaria muito que você pensasse sobre esse texto e pensasse também de você abrir a sua casa. Nós vamos começar um movimento novamente sobre os pequenos grupos, a conexão entre nós, dos cristãos. Já tem até pequenos grupos acontecendo. Lá em casa tem um de adolescente jovem, que acontece toda quinta-feira. Eles vão para lá, saem daqui, vão andando, aí fazem os estudos bíblicos deles lá, reúnem, conversam, toda quinta-feira.
há outros grupos que já estão acontecendo também. Então eu quero convidar você a pensar sobre isso. De você não só abrir a sua casa para que a gente possa estar mais junto, como também você participar desses momentos de sentar, orarmos, meditarmos na palavra e estarmos mais próximos uns dos outros. É um tempo que precisamos, irmãos, abrir o nosso coração e aproveitar, porque o reino de Deus nos chama para isso. O reino de Deus nos chama para servir, o reino de Deus nos chama para amar a noiva, que é a igreja de Jesus Cristo, e o reino de Deus nos chama para trabalhar enquanto estamos aqui. Que o Senhor nos ajude a debruçar sobre a palavra, que o Senhor nos ajude a viver em comunhão, que o Senhor nos ajude a partir o pão juntos e que Ele nos ajude a ter práticas de oração, porque essa é a característica da igreja e nós somos igreja, você é igreja e Deus te chama para viver a noiva de Cristo. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero agradecer pelo chamado em nossa vida. Quero te agradecer porque um dia o Senhor tocou em nosso coração, os nossos olhos abriram para o teu evangelho. Nós podemos ver que o evangelho é poder de Deus para transformar o perdido e nos ajuda, ó Pai, a viver e como igreja, nos ajuda a trazer o perdido, nos ajuda a abraçar o necessitado, nos ajuda a estender a mão ao caído, nos ajuda, Deus, a levar esse evangelho que transforma, que revoluciona, que muda. Enquanto o mundo diz que não pode, que o mundo diz que não tem jeito, o evangelho da graça de Jesus diz que tem jeito, diz que pode mudar, pode transformar, pode haver uma nova história. Nos ajuda como igreja a estar como em comunhão, ó Deus, anunciando essa revolução do amor de Cristo Jesus. Nos ensina, te agradecemos, como segundo do Gramacho, vivermos esse tempo, um tempo de crescimento, um tempo de unidade e um tempo também de busca do Teu Espírito Santo. Nos ajuda para sábado, que seja um dia abençoado, o dia inteiro, buscando a Tua presença e que Tu fale poderosamente ao nosso coração. Abençoe Teus filhos, nos dê uma quinta-feira de vitória, nos abençoe, ó Deus, com as nossas necessidades, as nossas lutas e continue falando ao nosso coração. De forma especial, ó Deus, eu quero orar nesta hora pela Lívia. Ela está passando por uma cirurgia neste momento. Ela está tendo uma intervenção cirúrgica no seu útero. E eu te peço, ó Pai, que dê sabedoria aos médicos, dê sabedoria aos enfermeiros, ao anestesista, e tudo que está sendo feito ali possa ocorrer, ó Deus, 100% para a honra e glória do Teu santo nome. Que a sua filha possa se recuperar e estar de volta com a sua família, a sua igreja. Nós oramos juntos, intercedemos pela vida da tua filha, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e você tenha uma quinta-feira abençoada. Não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão. Tá bom, irmãos? Não saia daqui sem cumprimentar. E eu quero chegar ali a tempo antes de você passar naquela porta, porque eu também quero apertar a sua mão. Deus abençoe.